Muito bem, a gente voltando, né? Então a gente falando, relembrando sobre a questão da refeição, do entorno da mesa, na cozinha. Então a gente começa a falar sobre a questão do ambiente. A refeição é uma das experiências mais humanas e mais aconchegantes. É sinal de intimidade da família. E aqui nós estamos falando, não, necessariamente não é de uma família de sangue, mas uma família que se dá pelas relações de amizade, de fraternidade, de humanidade, de amor. Então, sentar-se à mesa é sentir-se amigo, é sentir-se acolhido, é partilhar as alegrias e até mesmo as tristezas. Partilhar, ou melhor, partilha, que gera comunhão entre os convivas. Lá no Diretório Geral de Catequese, o número 159, fala alguma coisa sobre essa questão do grupo, das pessoas juntas. Então diz assim, o grupo tem uma importante função nos processos de desenvolvimento das pessoas, proporcionando um diálogo, compartilhamento e corresponsabilidade cristã. Então aqui a gente fazendo essa comparação entre a catequese e a cozinha, preparo do alimento ou a receber as pessoas. Então aqui então, é muito mais então do que simplesmente o alimento, mas é um diálogo que a gente vai falar daqui a pouco mais sobre isso, um compartilhamento e corresponsabilidade cristã. É bom a gente lembrar em vários textos, isso a gente pode conferir, que Jesus Cristo escolheu e escolhe sentar-se à mesa e tomar a refeição para uma melhor intimidade e demonstrar sua amizade e amor para conosco, proporcionando um ambiente de aliança, de amor entre Deus e o ser humano, em comunhão entre o Criador e a criatura. Então, essa comunhão entre nós, né, criaturas, e Deus, que é o Criador, ela aumenta, né? Isso é uma coisa maravilhosa da gente internalizar. Se Cristo nunca fez questão de ausentar-se da mesa, onde encontrou oportunidade para anunciar o reino, demonstrar sua missão e suas consequências, quer dizer, a consequência da missão, né? O ambiente da catequese, então, deve ser bem preparado, sem, portanto, excessos, pendurucalhos, como dizia um professor meu do IRPAC, né? Então, sem aqueles excessos que atrapalham a gente no processo catequético, preparando com cuidado, com zelo e com aconchego. E aqui eu deixo uma pergunta. Como deveriam viver os que são convidados à mesa da comunhão? Então, é algo que daqui a pouco aí vocês vão pensando, vão refletindo a respeito disso. Continuando, nós vamos falar de um outro tempero também, que ele é essencial na nossa catequese, que é a oração, né? É importantíssimo. E a gente pensar que durante a refeição nós também fazemos a nossa oração. E o que é oração? Oração é um diálogo de cada um de nós com Deus. Então não é simplesmente fórmulas e fórmulas, não. É um diálogo. Então, e ao redor da mesa, da refeição, sempre deve haver diálogo. Um bom diálogo, é óbvio. E o que seria um bom diálogo? Onde se sabe falar, mas também, que é importante, sabe se ouvir. Agora, nós sentimos muita dificuldade, gente, de ouvir o que Deus deseja de nós e o que tem a nos dizer. Então, quando a gente faz esse diálogo com Ele, é difícil, às vezes,
porque às vezes a gente não tem o hábito, né, de rezar. E sempre é tempo de começar ou aperfeiçoar, melhorar cada vez mais esse hábito de orar. Pois se nós catequistas, isso é algo assim muito importante que a gente não deve deixar passar, se nós catequistas não soubermos rezar, gente, isso é muito importante. Nós não vamos conseguir fazer com que o catequizando também saiba rezar. Então, olha bem, se nós não tivermos a experiência, a intimidade com a vida de oração, retomando, vai ser muito difícil ajudar aos nossos catequizandos, aqui eu falo em qualquer fase, né, em qualquer idade, a fazer essa experiência de oração também, de ter essa intimidade com Jesus Cristo. Eu aqui sugiro a vocês, depois no YouTube mesmo, vocês ouvirem a música, ouvir mesmo, é aquela dinâmica que a gente fez da leitura bíblica, de fechar o olho, ouvir, uma música do Gilberto Gil, que se chama Se Eu Quiser Falar com Deus. A Sueli gosta muito dessa música, e eu gosto também. Então seria interessante vocês colocarem a música, ouvir e meditar, porque lá dá faz uma trajetória de como que a gente pode fazer dessa conversa com Deus, né? Então, na catequese, aprende-se a falar com Deus. Então, o catequista, nós catequistas, devemos criar uma atitude de oração nos catequizandos. E, gente, rezar é hábito, viu? Isso não falar assim, não, é hábito. Como tudo na vida é hábito, né? Como a gente come, a gente dorme, é hábito. E dedicar tempo à oração, iniciando o catequizando nas diversas formas de oração na catequese, é imprescindível. Então, cada encontro deve terminar com um momento profundo de oração, de celebração mesmo, né? Usando-se de criatividade, de ludicidade, isso a Sueli já falou muito bem, vai falar também, usando símbolos, cantos, gestos, salmos, silêncio, frases bíblicas, mas não são símbolos, não são o que a gente vai lançar a mão, não é algo assim que vai cair do céu, mas tudo relacionado ao tema que foi estudado e que pode se levar para a vida. Então, é muito importante então que a gente utilize-se de criatividade, mas relembrando, gente, igual eu falei anteriormente, não usar de excesso, porque o excesso atrapalha a gente a internalizar. Nós vamos aqui, nesse tempero, eu vou sugerir a vocês depois que vocês tomem a Bíblia e façam a reflexão de Gênesis, capítulo 18, versículos de 1 a 15. Fala-se de uns viajantes que passam pelo acampamento de Abraão e Sara, e Abraão oferece alimentos, o aconchego, e é quando quando esses viajantes falam que Sara vai dar à luz a um filho, né? Então, vocês depois sentem, abram a Bíblia, peguem esse texto, então 18, Gênesis 18, de 1 a 15. E nós aqui, para esse momento nosso, desse tempero de oração, nós vamos também tomar o livro do Gênesis. Só que nós vamos lá no capítulo, voltar lá no capítulo 1, e é um versículo só, que é o versículo 29, e que ele fala assim: E Deus disse: Eu vos dou sobre a terra inteira toda a erva que dá semente, e todas as árvores que produzem fruto, com a sua semente,
para que vos sirvam de alimento. Então, eu escolhi a gente pensar que Deus nos deu tudo, gente, mesmo que a gente não mereça, mas é muito importante. Ele dá as árvores que têm semente. Semente é sinônimo de vida também, porque ela cai na terra, ela floresce, ela germina e vai dando novas sementes. Então, Deus nos dá, então, da terra, sobre a terra inteira, todas as ervas, toda a erva que dá semente e todas as árvores que produzem fruto com a sua semente, para que nos sirvam de alimento. Então, a oração é essa semente que faz com que a gente fique sempre bem alimentado.